Deus. Estamos aqui nessa manhã, nós conseguimos vencer o frio. 2 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso. Devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Repita comigo: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas. Amém? Vou repetir aqui e vou ler agora o versículo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer pela tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu é um Deus que fala. Tu és um Deus que não deixa a tua palavra voltar vazia. Fala conosco, papai, nessa manhã. Honra a vida dos teus filhos que aqui estão nessa manhã. Levantaram, Senhor. Estão aqui para ouvir a tua voz. Para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Prepara a terra, prepara o coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, meus irmãos. Realmente, vocês me surpreenderam. Achei que vocês não viriam. Aleluia. Fala para o seu irmão, que bom que você está aqui. Aleluia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém? Glória a Deus. Estava orando essa semana e o Senhor falou comigo sobre esse texto. Porque nós... E eu estava falando com Deus, por que nós passamos tantas batalhas dentro da nossa mente? Por que nós passamos enfrentamos momentos em que nós estamos bem, em alguns momentos nós estamos mal, né? O Senhor estava me levando nessa palavra. Existem fortalezas, preste bem atenção, na nossa mente. Existem sofismas na nossa mente, que nessas áreas aonde a luz da palavra ainda não entrou, a luz da verdade não entrou, são áreas perigosas, onde o diabo trabalha, onde o diabo entra e penetra. Eu estava ouvindo um vídeo de um determinado pastor e ele me alertou para algo interessante. A Bíblia, ela fala, nós temos pregado aqui nesses últimos dias, né? Eu preguei aqui sobre paternidade no reino de Deus, quem lembra? Eu preguei várias palavras, inclusive nos domingos, falando sobre a paternidade, né? O que faz
alguém ser filho de alguém e você fazer exatamente aquilo que você aprendeu daquele alguém. O que faz alguém identificar a paternidade de Deus em você é você fazer exatamente aquilo que Deus ensinou que você fizesse, né? E a palavra de Deus, então, nos ensina, assim que Jesus ele foi como filho obediente até a morte de cruz, e obedeceu tudo. Então o que origina a paternidade de alguém é você fazer o que ela ensina, o que ela passou para você como herança. E interessante que a Bíblia ela associa a paternidade ao diabo. Vou repetir, a Bíblia associa a paternidade ao diabo a uma única coisa, a uma única característica. Deus ele não dá paternidade ao diabo. Paternidade significa o quê? Origem, fonte. Deus ele não dá originalidade, fonte para o diabo em nada, porque Deus ele criou todas as coisas. Amém? A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por ele. Mas a Bíblia dá paternidade ao diabo a uma determinada característica, e essa característica se chama mentira. A Bíblia fala que todos aqueles que mentem são filhos do diabo. Por quê? A mentira ela se originalizou, ela nasceu do diabo. Você pode dizer para mim, mas uma mentirinha. Quem é que nunca contou uma mentirinha? Eu já contei, você já deve ter contado, espero que não esteja contando mais. Mas essa primeira mentira, quem criou, quem originalizou a mentira? Foi o diabo, foi Satanás, foi Lúcifer. Ou chame ele como você quiser chamar. Ele que é o pai da mentira. E a Bíblia fala que todos aqueles que mentem são filhos do diabo. A Bíblia, eu repito, vou falar a terceira vez, ela só dá a paternidade ao diabo a uma determinada característica, e essa característica se chama mentira. Ele criou a mentira. Pastor, mas o diabo ele tem poder de criar alguma coisa? Eu não diria até que ele tem poder de criar, querido, mas eu digo que ele tem o poder de pegar na ausência de Deus, usar coisas contra a nossa busca e a natureza de Deus em nós. A mentira nada mais é do que a ausência da verdade. Amém? Tem um vídeo na internet que mostra, né, eu acredito que todo mundo já deve ter assistido, de Einstein. E ele está na sala de aula e o professor fala para ele, né? Deus não existe. Né? Deus não existe. E aí ele querendo justificar com Einstein, e Einstein fala para ele, o frio existe, professor? Existe. Aí Einstein fala, não, é ausência de calor, o frio não existe. Né? A treva, a escuridão existe, professor? Existe? Não, é a ausência de luz. Então a mentira nada mais é do que a ausência da verdade. A Bíblia fala que Deus ele criou tudo pelo poder da sua palavra, que dele não há variação alguma. E a Bíblia fala lá em Ezequiel que Satanás era um anjo ungido, lindo, cheio de luz, Lúcifer, aquele que detém a luz, até que se achou nele iniquidade. Ele é o pai, ele é o filho da iniquidade. Foi encontrado nele iniquidade. E eu já disse aqui, o pecado ele é o filho da iniquidade. O pecado é o fruto da iniquidade. Então, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o diabo, ele é asqueroso, ele constantemente mentiu e vai mentir para nós. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, Satanás é um inimigo sagaz, porque ele não desiste, ele sabe do seu fim, ele sabe que ele será condenado no lago de fogo, mas ele não desiste. Na verdade não é que ele é persistente, mas na verdade que ele é mentiroso. E aquele que mente, ele se contamina pela sua própria mentira. Ele não, mesmo sabendo que ele será condenado no lago de fogo, mesmo sabendo que tudo está determinado já para ele, ele continua tentando arrancar vidas, destruir vidas. Por quê? Ele mente para si mesmo que ele irá vencer. Aquele que mente, ele vive da mentira. Quantos aqui já viveram de mentira? Quantos aqui se alimentaram de uma mentira? Por exemplo, você que joga na cena todo mês e acha que vai ganhar, você está vivendo de uma mentira. Aí você deita e você alimenta aquele sonho, se eu ganhar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está vivendo de uma mentira. Você está alimentando de uma mentira.
Quem entendeu, diga amém. É uma mentira, porque você tem que trabalhar, você tem que ir atrás do seu objetivo, do seu sonho. Ah, pastor, mas é uma possibilidade de ganhar. É uma possibilidade muito pequena, quase que ilusória. É quase que um amor marxista, um amor platônico. É mais fácil você trabalhar para obter os seus sonhos e ser fiel a Deus. Amém? Porque a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Mas eu diria que é quase impossível que você ganhe na cena, porque é um jogo de azar. Amém, queridos? Estou dando um exemplo aqui. Muitas vezes nós alimentamos uma mentira. Por exemplo, tem pessoas, talvez, você tem uma determinada situação da sua vida e você quer acreditar que aquela situação não é da maneira com que você realmente vê, porque você não dá conta de enxergar aquela realidade, assumir aquela realidade. Você está se alimentando de uma mentira. O diabo ele tem essas armas de alimentar a mentira. E aqui Paulo está falando. Ele fala no versículo 3: embora eu ande na carne. Aqui ele não está falando andando na carne no sentido dele ser conduzido pela vontade da carne, mas ele está querendo dizer: eu sou um homem normal, composto de carne, e eu estou tendo que resolver necessidades, situações, né, naturais. Todo mundo sabe que Paulo ele se comunicava com as igrejas através de cartas. E ele está falando: ó, quando eu estou presente com vocês, eu sou mais calmo, né? Eu falo mais de uma forma branda. Quando eu estou distante e eu preciso corrigir vocês, eu tenho que ser mais duro. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe que o ser humano precisa de limite, precisa de correção. Como o pastor da igreja não está tão perto, que é Paulo, ele quando está ali doutrinando a igreja, ele é mais firme, mais duro, para que as pessoas o respeitem. Então ele fala: embora eu esteja, né, resolvendo essas coisas naturais, não sendo conduzido pela carne, mas resolvendo essas coisas, né, tendo esse proceder, né, que para vocês muitas vezes pode ser um proceder mais duro, mais mundano, né, eu não sou carnal. É isso que ele está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer? Nós temos situações naturais na nossa vida que nós temos que enfrentar, como contas a pagar, como problemas de relacionamento. Mas o que ele está querendo dizer é que as armas que devemos utilizar para resolver essas circunstâncias não devem ser armas carnais. Quem está entendendo? Eu quero explicar duas coisas aqui para quebrar fortalezas da mente. Repita comigo. Esta palavra, bem forte, esta palavra é para quebrar fortalezas na minha mente e anular sofismas na minha mente. Para que seja destruído fortalezas e anulado sofismas, existem duas coisas principais que nós temos que entender. Quem é nosso inimigo? Contra quem estamos lutando? E a segunda coisa, quais armas devemos usar contra esses inimigos? Então eu vou começar de trás para frente. Primeiro eu vou dizer para você quais as armas que nós temos que usar. Amém? E depois eu vou dizer quem são os nossos inimigos. Aqui ele está dizendo: porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Que armas são essas que nós temos que usar? Que armas são essas que Paulo está dizendo? Quais são as armas? Ele está dizendo bem claramente: você tem problemas naturais para resolver. Enquanto nessa terra você tem problema natural, você tem conta para pagar, você tem problemas às vezes de relacionamento com as pessoas, tem dias que você fica triste, você tem dias que é injustiçado, tem dias que é traído, tem dia que você está mal. O próprio Paulo disse: homem miserável que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Nós somos feitos de carne e osso, nós temos dias que não estamos bem, mas Paulo está dizendo aqui das armas da nossa milícia, que não são carnais. Primeira coisa que você tem que entender, para que você possa vencer essa guerra, você não pode usar da carne para vencer a carne. Repita comigo: eu não posso usar da carne para vencer a carne. Certa vez Jesus estava com seus discípulos
e havia uma pessoa possessa por demônios. Se você ler na Bíblia, as pessoas que estavam possessas por demônios, elas tinham características de alguém que estava possuída por demônios, mas elas tinham essas características espirituais, mas as suas atitudes eram naturais. Por exemplo, lá em Gadara havia um homem que era endemoniado. Genezaré ou Gadareno, é a mesma região, Gadara de Gadareno. E a Bíblia diz que esse homem, ele fazia algumas coisas. O que ele fazia? Ele pulava no fogo, eles colocavam algemas para prender suas mãos e seus pés, ele quebrava essas algemas. Eu acredito que esse jovem, ele deu problema para aquela cidade, ele deu problema para os seus pais. Ele era um jovem extremamente rebelde, eles colocavam correntes para poder segurá-lo, prendê-lo. E aquele jovem, ele prendia essas correntes e teve um desgaste de relacionamento. A família dele não sabia como resolver, a cidade não sabia como resolver. Eles estavam tentando resolver de forma natural um problema espiritual, que tinha frutos naturais, aparentes, mas a essência era espiritual. Então eles punham correntes, só que ele quebrava as correntes. Então eles colocaram ele para fora da cidade, ele vivia no cemitério, ali no meio das sepulturas, até que Jesus chegou até lá e expulsou o demônio daquele jovem. Jesus usou uma arma espiritual, a autoridade, e ordenou que os demônios saíssem. Amém? A Bíblia fala de uma certa pessoa que tinha convulsão, que vivia tendo convulsão. Talvez você tenha alguém na sua família que já fez vários exames e nenhum exame consegue constatar a doença dela. Provavelmente é um problema espiritual. Nesse caso, esse jovem, ele tinha convulsões, e Jesus chegou e orou e expulsou os demônios. Era procedência demoníaca, mas o fruto daquela procedência demoníaca era natural, afetou a saúde daquela pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Todas as vezes que Jesus expulsou um demônio, ele usou armas espirituais. Então nós vemos aqueles filmes em que as pessoas estão endemoniadas e chega uma determinada pessoa, joga água benzida, coloca a cruz, coloca a Bíblia. Não são objetos naturais que vão expulsar um demônio, é a autoridade. Eu já vi pessoas ficar endemoniadas na igreja e muitas pessoas levantar e sair de dentro da igreja, porque tem medo. Por que tem medo? Porque não tem autoridade, porque não tem a vida no altar. Eu lembro de uma situação, isso faz muito, mas muito tempo. Eu acho que nem as pessoas que estão aqui sabiam disso. Eu tinha uns 17 para 18 anos. O Henrique morava ali, hoje onde mora a sua avó, do lado tem aquela loja de casa de construção. E ali em cima tinha duas casas. Vocês moraram ali. Lembra disso? Vocês moraram ali em cima, né? Chico? Vocês moraram lá na casa dele, em cima. E tinha uma célula lá. Lembra um dia que a mulher ficou endemoniada lá e expulsou o demônio dela? Vou te contar essa história. Vocês não sabiam disso. Eu estava indo da minha casa, eu morava lá no Foche. Quem mora lá no Foche? Levanta a mão. As pessoas reclamam de vir aqui. Todo mundo aqui tem carro, graças a Deus. Quem não tem, tem dinheiro para pegar ônibus, tem carona. Eu vim lá do Foche até aqui, no DNR. Sabe onde é o DR? Eles moravam lá perto. É longe para burro, irmãos. Eu vim andando, que na maioria das vezes eu não tinha dinheiro para o ônibus. Quando estava chegando naquele bairro, aonde sua avó mora, aquele bairro ali de trás, aquele bairro como que chama? Santo Ivo. Irmãos, com todo respeito, minha esposa está aqui, eu com 18 anos, novinho, bonitinho, não tão bonitinho, mas bonitinho. E aí eu estava indo para o culto, eu vim andando. Quer dizer, eu queria Deus, só que tinha uma fortaleza na minha mente que precisava cair. Um jovem de 18 anos, qual que é o ponto fraco dele? Mulher. Ele está conhecendo agora a sexualidade, ele está conhecendo esse mundo agora. Então é uma fortaleza em que o diabo vai querer trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. E eu estava indo para lá, para esse culto. Vocês não sabiam disso, eu estou contando agora. Irmãos, foi uma coisa que o diabo mandou mesmo, porque apareceu uma loira na minha frente.
Mas pensa numa loira bonita. Muito bonita. Não tão linda quanto a minha esposa, mas muito bonita. Do cabelo liso, loira, que assim. E ela chegou em mim e começou a pedir informação. Eu dei a informação para ela, mas ela foi puxando assunto. Ela queria se envolver, ela queria dar em cima de mim. Eu não sei, era do diabo mesmo. Confundindo, usando a coitadinha, né? Que eu era tão feio, irmão. Eu tinha o dente para frente, a orelha para frente. Ficava parado assim. E aquela menina começou a me seduzir. E eu comecei a olhar e falar, meu Deus do céu, agora eu vou pro culto ou eu vou para outro lugar agora? Mexeu comigo. Fortaleza na mente. Uma área da minha vida que Deus precisava entrar. Porque se Deus entra na tua vida, em todas as áreas, acabou. Não tem mais aonde você cair. O diabo só te pega em uma fortaleza onde o diabo construiu ali. E ele se cercou ali dentro, aonde Deus não entrou ainda. Porque quando Deus entrar, acabou. Quem entendeu, diga amém. E eu lembro que aquela menina muito bonita, muito gentil, muito educada até demais. E ela ali e falando, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei assim, deixa eu ir embora que eu tenho que ir. Eu fiz que nem José, eu saí correndo. Ainda olhei para trás, mas eu fui correndo. Falei, Senhor, dê uma olhadinha, me perdoa, mas eu estou indo embora. E eu cheguei lá no culto. O culto já tinha começado. E eu falei, Deus me perdoa. Eu fui mexido ali por aquela menina, mas eu estou aqui. Né? Não pequei, estou aqui. E aí, queridos, ficou uma mulher endemoniada naquele dia. E quando aquela mulher ficou endemoniada, ninguém conseguia expulsar o demônio dela. Inclusive tinha alguns obreiros, eu era jovem, 18 anos, obreiro, casado, assim, da igreja, que ó, saiu fora com medo. Por que eles tiveram medo? Por que será? Porque não tinha autoridade. Porque para enfrentar demônios, você tem que ter autoridade espiritual. Armas naturais não têm poder. Você pode demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa crente, santa. Você pode demonstrar que você é um grande homem de Deus, mas na hora que o bicho pegar, as suas armas não vão resolver de nada nesse mundo espiritual. E naquela hora, olharam para mim, e aí? E eu tinha aquela sede de Deus, ia para os montes, todo mundo já sabia da minha história. Eu deixo que eu vou expulsar esse demônio aí. E eu fui expulsar o demônio. Na hora que eu fui expulsar o demônio, aquela mulher endemoniada, ela olhou em mim assim, ó. Na hora que ela olhou em mim, querido, vou confessar, eu que não tenho pelo, rapiou até os pelos que eu não tenho. Arrepiou os pelos da perna, eu fiquei arrepiado assim. Ela queria me intimidar, era um demônio pesado mesmo. E eu, na hora, o Espírito Santo falou: imagina se você tivesse com a loira. Se você tivesse feito alguma coisa com aquela loira, ou o capeta ia acabar com a minha vida ali. Ele ia me bater em mim, na frente de todo mundo, e ia falar ainda: seu pecador, seu safado, eu coloquei aquela loira no seu caminho, você está vindo aqui dando de santo que ia me expulsar, você acabou de pegar a loira ali. Ele ia jogar na minha cara, porque é isso que o diabo faz. E aí eu falei, aprendi, essa é a Espírito Santo. O diabo, ele sabe os seus passos. Ele sabia que eu estaria ali e que eu estava em jejum já há algum tempo e que eu teria autoridade para expulsar aquele demônio. E ele tentou me envergonhar, porque ele me envergonhando, ele envergonharia o nome do meu Deus. E então eu expulsei aquele demônio e aquela pessoa foi liberta. E eu aprendi essa lição. Falei: Deus, o Senhor precisa entrar nessa fortaleza, porque eu preciso vencer isso. Porque se eu não vencer, eu não vou ter autoridade. Porque virão outras mulheres e eu não vou conseguir vencer. E querido, Deus, ele entrou nessa área da minha vida e eu fui transformado. E eu mudei para Belo Horizonte para estudar, fazer teologia. Na época eu namorava uma jovem daqui da igreja de Pouso Alegre. E eu fiquei mais de 2 anos namorando por carta. Naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas, nem celular. Por carta, correspondência. E eu fiquei lá. Estou falando assim, dando esse testemunho para edificar você. E a Daniela sabe, várias meninas na igreja que eram assanhadas, porque na igreja tem gente que é o Espírito Santo e tem gente que é carnal. O joio cresce junto com o trigo. E essas meninas assanhadas davam em cima de mim. Teve inclusive uma menina
que ela falou assim, não, vamos lá em casa comer uma pizza, tal, que não sei o quê, ia ficar me convidando, tal, um dia com ensino eu vou. Mas quem vai estar lá? Vai estar o fulano, vai estar o ciclano, vai estar os jovens, tudo lá. No dia que eu me arrumei e estava indo, o Espírito Santo falou, não vá, porque é uma armadilha. E eu não fui. E depois eu fiquei sabendo, ela ficou extremamente decepcionada, porque ela já tinha armado tudo. Ela falou pra mim que tinha convidado os jovens, ela não tinha convidado ninguém. E ela morava sozinha naquele apartamento com a irmã dela. E a irmã dela falou, ela já tinha combinado até pra mim sair de casa, porque ela falou que naquele dia ela ia te pegar. Isso é muito santo, muito santinho. É do santo que ela gosta, ela ia te pegar. Ia dar uma chave de perna, você ia te pegar. E teve esses casos, mas louvado seja Deus, querido. Deus correspondendo por carta com a namorada que eu tinha aqui. Meninas lá me assediando. Não sou nenhum perfeito, não sou nenhum santão. Mas o Senhor me ensinou a quebrar essa fortaleza. Entregar isso para Deus, porque Ele que tem que ser a minha fortaleza. Quem está entendendo? Essas fortalezas obscuras que estão dentro de você, você tem que lutar com armas espirituais. Você não vai conseguir uma transformação da sua vida, do seu caráter, na sua força. Não vou pecar mais. Não é assim. É com oração. E eu ficava orando. Aí Deus falou para mim, a menina que eu namorava por carta, Deus ainda falou para mim que ela não seria minha esposa. Então eu terminei com ela. Ela falou, qual que é o motivo? Eu falei, Deus falou comigo e é melhor assim, a gente já não está se vendo há muito tempo. Terminei com ela. E eu estava tão em Deus. Isso que eu estou falando não é demagogia, não é verdade. Que quando o pastor me procurou, ele falou, você vai ser separado para pastor, você precisa casar. Eu falei, pastor, eu não quero saber de mulher não. Eu quero Deus. Não que eu era gay não, queridos. É que eu quero tanto Deus que eu não estava preocupado com essa área da minha vida. Então assim, eu estava preocupado em servir a Deus. E o pastor falou, não, tem uma moça de Deus aí para você casar, que era ela, né? O pastor falou, não, tal. Eu falei assim, pastor, não estou afim de namorar não. No meu caso, o pastor teve que insistir comigo para me namorar. Verdade ou mentira? Agora na igreja a gente tem que insistir para o povo não namorar. Pelo amor de Deus, meu irmão, como é que você está? Como é que está as coisas? Por quê? Nós temos alimentado fortalezas. Eu estou dando exemplo para os jovens, mas isso também é para os casais, para todo mundo. Fortalezas dentro de nós. Que o diabo tem trabalhado nessas fortalezas. Sabe aquele segredinho que você guarda, as 7 chaves, são fortalezas que o diabo entra. Por que o diabo entra? Eu vou te ensinar. Essa palavra é tão comprida que não dá para me pregar numa palavra. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quem está falando isso? Jesus. Isso quer dizer que Jesus, ele é educado. Ele pede licença para entrar. Ele bate na porta. Ele fala, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Quer dizer, ele bate até alguém ouvir. Ele não tipo assim, sabe aquela pessoa que bate na porta do teu quarto? Aquele irmão que mora com você? E ele bate. Aí você não escuta, ele bate mais uma vez. Você não escuta, ele abre a porta. Estou batendo, você não escuta? Não, ele fica batendo. E quando alguém ouve, ele pede licença para entrar, ele entra. Esse é Jesus. Mas o diabo, a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele não pede licença para entrar. Ele vê uma blechinha, ele entra, ele é rato. Então quando você cria uma fortaleza, um segredo da tua alma, da tua vida, não, isso aqui ninguém pode saber. O que vão pensar de mim se descobrir que eu sou jovem, tenho 19 anos e gosto de mulher? Meu Deus do céu. O que vão pensar de mim se descobrir que eu sou um homem e quando a minha mulher vai dormir eu fico de madrugada vendo pornografia? Meu Deus. Querido, qualquer homem, qualquer mulher fora da presença de Deus vai fazer isso. O problema é que nós criamos uma imagem de santidade falsa. Qualquer homem, qualquer um que está aqui, inclusive você, que é mulher, e seu marido não vai dormir na hora que você vai dormir, tome cuidado. Vai ver se ele está orando, se ele está fazendo alguma coisa. Se ele não estiver batendo palma, corre o risco de ele estar fazendo até outra coisa errada. A gente tem que falar isso na igreja. Isso não é falado. Hoje os púlpitos querem pregações que vão passar a mão na cabeça das pessoas. Deus, ele quer quebrar as fortalezas da tua alma. Ele quer que você seja verdadeiramente livre. Livre do pecado, da masturbação, da pornografia. Posso ouvir amém? Amém.
na mentira, dos ciúmes, da inveja, do orgulho, do egocentrismo. São fortalezas que nós criamos para nos protegermos e vivermos de aparência. Só que naquela fortaleza Deus está batendo para entrar. Só que o diabo, ele não bate para entrar, ele pega. Você já deve ter visto isso em filme. Um clipezinho desse aqui, ele faz assim, ó. Quem que criou isso aqui? Quem ensinou o ladrão a fazer isso aqui? Quem que é o ladrão? Aí ele vai lá na sua fortaleza que você criou, e ele faz o quê? E ele abre, e ele entra. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais e poderosas de Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são feitas para proteger. Por que Deus ia destruir fortalezas da minha mente e da minha alma? Porque essas fortalezas, na qual eu fiz para me proteger, já deveriam ter sido entregues nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é meu escudo, Ele é minha fortaleza. Aquele que constrói dentro de si fortalezas, está pegando áreas da sua vida e está reservando aquelas áreas para si e para o diabo entrar em atuação, e não para Deus. Quando você tem Deus como a sua fortaleza, você não tem mais resistência, você se desarma. Nós precisamos nos desarmarmos. Nós precisamos nos desarmar e abrirmos as fortalezas da nossa alma e falar: Deus, entra e transforma tudo, mas tudo mesmo. Nós não podemos ter insegurança de permitir que Deus entre. Nós temos que deixar ouvir o chamado dele e falar: Senhor, pode entrar, faz a limpeza que o Senhor tem para fazer, faz a transformação que o Senhor tem para fazer. Você tem segredos? Você não deve ter segredo diante de Deus. Você tem fortalezas? Você não deve ter fortaleza em si, mas você deve ter Ele como a tua fortaleza, escudo, proteção. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem que é meu esconderijo? É Ele. Quem que é minha fortaleza? É Ele. Davi entrou dentro de uma caverna para se esconder. Davi começou a mentir. Não, Saul me mandou aqui em missão para fazer isso. Estava fugindo de Saul, estava com medo de morrer. Havia uma fortaleza dentro da alma dele, e o diabo estava trabalhando nessa fortaleza, dizendo: você vai morrer, foge, senão você vai morrer. E Deus falou para ele: confia em mim, confia em mim, confia em mim. Como é que você vai ser rei de Israel e vai ter medo de morrer, rapaz? Todo dia vai ter alguém querendo tomar o trono de você, querendo matar você. Você tem que confiar em mim, senão você vai ficar louco. Sai dessa caverna aí, rapaz. Quem está mandando você ficar dentro dessa fortaleza que você está criando? Eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua proteção. Quantos estão entendendo? Fortalezas. Destruir fortalezas. Quais são as fortalezas que estão dentro de você que precisam ser destruídas? Certa vez Jesus, ele chegou e havia um cara endemoniado, e Jesus falou: nossa, esse aqui é dos bravos, é legião. É legião, é. Como é que faz? Eu vou mandar embora. E como é que manda? Tem que ser com muito jejum e oração, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Com jejum e oração que se manda demônios embora. E Jesus mandou. O que mais que tem para mim hoje? Não, tem aquela menina que morreu. Ele levanta. O que mais tem? Tem isso, tem aquilo. Mas certa vez Jesus encontrou no meio da caminhada um jovem. E esse jovem era muito rico. E esse jovem perguntou: Senhor, o que eu faço para me herdar a salvação? Olha, você tem que cumprir tudo que está na palavra, viver aquilo que está na palavra. Olha, eu conheço tudo que está na palavra e tenho vivido. Aí Jesus fala para ele: tem uma fortaleza dentro de você. Existe uma fortaleza que precisa ser destruída. Existe uma fortaleza que precisa ser desarmada dentro de você. Que fortaleza é essa? Algo ainda te falta. Pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres, depois vem e me segue. O que ele fez? Não conseguiu. Havia uma fortaleza dentro da alma dele, uma prisão que o prendia. Você pode aparentar ser uma pessoa livre, mas se você tem fortaleza dentro de você, você é prisioneiro dela. Prisioneiro dela. Jesus expulsou demônios com autoridade, com oração. Mas aquela fortaleza no coração daquele homem
ele não pôde destruir com sua própria oração. Por quê? Dependia naquele processo da decisão daquele que está com a fortaleza. Como eu falei, ele bate. Se ele está batendo é porque tem uma porta. Se tem uma porta é porque você está se protegendo de algo. Do que você quer se proteger? Eu tenho intimidade com a minha esposa. Quando nós estamos só em casa, eu não uso banheiro com a porta fechada. Quando eu vou me trocar no quarto, eu não tranco a porta, porque eu já tenho intimidade com ela. Eu não preciso colocar uma porta num ambiente onde eu divido com alguém que eu tenho intimidade. Repita comigo, eu não preciso colocar uma porta num ambiente que é dividido com alguém que eu tenho intimidade. Se tem uma porta e ele está batendo, é porque essa porta precisa ser arrancada. Essa fortaleza precisa ser arrancada do teu coração. O diabo trabalha nessas fortalezas. São terrenos férteis para ele, para colocar mentira, para colocar discórdia. E aqui fala também sobre sofismas. O que são sofismas? São setas inflamadas de Satanás. Eu estava assistindo um filme de guerra, e nesse filme o cara era forte, ele acabava com todo mundo assim. Ele pegava a espada e matava 10 com a espada, e matando todo mundo. Aí o cara falou, quer ver, eu sei como é que eu derrubo esse cara. Ele pegou uma flecha, pegou o escorpião preto assim, ó, pegou o veneno do escorpião, passou na flecha, colocou uma capinha de couro ali naquela flecha e guardou. Na hora que o cara tava matando todo mundo, ele deu só uma flechada no cara, na perna dele, pá! O cara caiu. Porque ele foi envenenado. Os sofismas são venenos que o diabo vai lançando em você constantemente. Mentiras, mágoas, falta de perdão. E ele vai lançando aquelas mentiras em você. São flechas inflamadas que ele lança. O demônio não pode mais habitar dentro de você, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Então ele pega flechas de longe e joga para te atingir. Todo pensamento que não vem de Deus, você deve repreender da sua vida. Pensamentos de derrota, pensamentos de inferioridade. Como é que eu sou feia? Não, a palavra de Deus não fala que você é feio. Como é que eu sou incapaz? Eu não sirvo para nada. Você já ouviu essas vozes? Quem já ouviu essas vozes? Eu já ouvi essas vozes. Quem já ouviu? Levante a sua mão, quebra as fortalezas. Eu já ouvi. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não estou falando de pessoas que te disseram. Você já ouviu? São demônios jogando flechas em você. Você está sendo atacado. Você precisa identificar isso. Quando você está sendo atacado, para que você venha contra-atacar. Então, eu estou ensinando para você as armas que você deve usar. Entrega, quebra da fortaleza, sinceridade. A Bíblia fala lá em Salmos, eu já li aqui domingos atrás, que um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Deus não quer saber, querido, qual pecado que você cometeu. Se foi A, B ou C, pecado para Deus é pecado. Deus quer saber o seguinte: se o coração está disposto a se arrepender desse pecado. Eu tenho aconselhado pessoas há mais de 10 anos. Na verdade eu sou pastor consagrado há 10 anos, mas eu sou líder desde os meus 18 anos de idade. Eu estou com 36 anos. Já aconselhava jovens com 18 anos de idade. Então, eu posso dizer para você que houve uma mudança muito grande do passado para hoje, desse pouco tempo que eu tenho de ministério. E qual é a mudança? Antigamente você exortava as pessoas na palavra, elas se arrependiam, elas reconheciam as suas falhas. Hoje em dia as pessoas são orgulhosas. Você exorta e corrige as pessoas e elas querem insistir e justificar o erro e o pecado delas. As pessoas não têm tido um coração quebrantado mais, e isso é bíblico. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia não está falando de alguém que não tem algo ser roubado. A Bíblia está falando de alguém que já tem algo, que já tem a coroa sendo roubado. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam frios, insensíveis, jactanciosos. Então, hoje em dia é muito difícil ser pastor nessa época. Por quê? Ou você é um pastor que se rende à igreja, às pessoas, e você toca o barco de acordo com a maré, ou você tem que nadar contra a correnteza. E as pessoas não vão gostar, porque você vai ter que falar muitas vezes a verdade, você vai tocar na fortaleza dela, aonde ela construiu para ela se proteger.
você vai entrar lá e vai falar, isso aqui está errado. Deus não quer isso. Quantos estão entendendo? Então as pessoas têm se tornado pessoas duras, de dura cerviz. A Bíblia fala que quando Israel estava com dura cerviz, Deus falou assim, eu vou colocar um gancho no seu queixo. Está lá na Bíblia isso, no Velho Testamento, leia isso. E vou puxar, porque você é um povo de dura cerviz. Sabe o que Deus está falando? Que Israel estava andando assim, ó. Dura cerviz é o quê? Povo de nariz em pé, de queixo duro. Deus falou, você está de queixo duro, eu vou pôr um gancho no seu queixo, vou puxar, para você ver se você olha para baixo, ver se você se enxerga. Uma das características de pessoas que têm durante muito tempo uma fortaleza é essa, é a altivez, é o orgulho. Aqui está falando, versículo 5, e toda altivez. Começa com uma fortaleza que você constrói para se autopreservar, mas na verdade é um engano, porque você não vai se preservar. Você está permitindo um terreno fértil para Satanás. Segundo, naquele terreno vem flechas, vem sofismas. Terceiro, do fruto desses sentimentos vem a altivez, o orgulho. Você não vai ter forças para assumir o seu pecado. Você não vai chegar a um ponto que você não vai ter força de reconhecer que pecou e pedir ajuda. Pelo contrário, quando corrigido você vai ser orgulhoso, orgulhosa. E aí a luz vermelha já está acesa há muito tempo. Porque aqui está falando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando você está levantando contra alguém que está pregando, alguém que está ensinando, alguém que está te orientando, você não está levantando contra aquela pessoa, mas você está levantando-se contra o conhecimento de Deus, contra a verdade. Quando aquele jovem deixou seu pai, pegou a herança e foi gastar no mundo, a Bíblia fala que quando ele voltou, o pai, embora tivesse ficado decepcionado com o filho, triste, esperava o filho. E quando o filho pródigo voltou, ele falou, pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o céu, perante a ti. Quando você peca contra uma pessoa na qual Deus colocou na sua vida para você ter uma atitude diferente do que você está tendo, você primeiramente está pecando contra Deus. Quando você desrespeita os seus pais, você está pecando contra Deus. Quando você desrespeita o seu marido, você está pecando contra Deus. Quando você desrespeita a sua esposa, você está pecando contra Deus. Você está se opondo ao conhecimento de Deus. Deus colocou, honra o teu pai e a tua mãe. E você fala, não estou nem aí, não sei o quê. Você não está se opondo contra uma pessoa, você está se opondo contra um princípio estabelecido por Deus. Que no caso, esse princípio sendo obedecido, as pessoas iriam glorificar a Deus. Quando Deus corrige Moisés, ele vai e bate no início do seu ministério na rocha e sai água. E aí ele está diante de Meribá. Depois você pode ler esse texto, eu já preguei isso aqui lá no início da igreja. E aí Deus fala para Moisés, agora toca na rocha, para que o povo veja a minha glória. No início, quando o povo saiu lá da escravidão, eles não entendiam muita coisa. Deus falou, não, pode bater. Ele bateu na rocha, saiu água. O povo, estou com sede. Aí o povo já começou a caminhar um pouco mais, ver a glória de Deus, a manifestação de Deus. Deus estava se preparando para se manifestar aquele povo. E fala que naquele momento onde o povo tinha sede pela segunda vez ali nessa ocasião, quando Deus iria se manifestar ao povo, para que o povo conhecesse ao Senhor, fala que Moisés ele ficou muito bravo com a atitude do povo de murmurar. E então Moisés bateu na rocha, não tocou. Na segunda vez Deus mandou ele tocar e não bater. E ele fez o contrário, ele bateu. A Bíblia fala que Deus corrigiu Moisés. Por quê? Quando Moisés fez isso, ele de certa forma, ele prejudicou, não sei se é a palavra certa, mas ele prejudicou, como representante de Deus, a imagem de Deus para o povo. Ele prejudicou como Deus iria se manifestar para o povo. Ele atrapalhou o processo de Deus. Quem está entendendo? Então quando você peca, quando você falha contra alguém que Deus levantou, ou você sendo uma autoridade que deveria dar o exemplo, dar mau exemplo, você está se levantando contra a pessoa de Deus, contra o conhecimento de Deus. Aqui está falando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui não está falando de demônios, aqui não está falando de espíritos, está falando de pessoas que se levantam contra a vontade de Deus, contra o conhecimento de Deus. Quem está entendendo? Então primeiro são fortalezas, depois são sofismas e depois é a altivez. E a altivez, o orgulho faz com que você se oponha às coisas de Deus.
Nós pegamos um homem chamado Judas, que deixou o diabo entrar no coração dele, e ele foi se contaminando, ao ponto dele trair a Cristo, e vender em troca de moedas a fidelidade dele. E ele foi tão orgulhoso para se arrepender, que ele teve a coragem de tirar sua própria vida, mas não teve coragem de se arrepender. Isso é o que? Fortaleza, sofisma, altivez. Quantas pessoas você conhece que fizeram tanta coisa errada, e que se ela arrependesse, ela poderia a tempo mudar a sua vida, mas pelo orgulho ela não cedeu? Quem já viu isso? O diabo entrou. A palavra de Deus diz que Deus, olha como que Deus é um Deus sempre de misericórdia. Ele viu Caim, tinha acabado de matar seu irmão, o primeiro assassinato da terra. E Deus falou para ele: Caim, eis que o diabo está à porta. Veja só, a Bíblia fala que eis que eu estou à porta, batendo, chamando. Se você der ouvidos e me deixar, eu entro. Agora aqui Deus fala para o que? Para Caim: eis que o diabo está já à porta do teu coração. Fortalezas com portas bem trancadinhas dentro do teu coração. E ele vai tentar entrar, Caim, mas cumpre a você o que? Dominá-lo. Se eu for na tua casa, eu vou bater a campainha, eu vou bater na porta para me entrar. Se um ladrão está repreendido em nome de Deus, for na casa de alguém, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar forçar a entrada, e você vai ter que lutar com ele para ele não entrar. Você vai ter que ter domínio sobre ele, para que ele não tenha poder dentro da sua casa. Você veja a diferença entre a atuação de Deus e do diabo, dentro de fortalezas que nós criamos. Enquanto a fortaleza nossa deveria ser o Senhor, nós temos criado fortalezas dentro de nós. Porque muitos casamentos têm acabado, porque as pessoas têm criado fortalezas, fica com mágoa. Não, em 1982 ela fez aquilo para mim. Uma hora eu vou dar o troco. Você está esperando até hoje para dar o troco. Não, em 1995, você não sabe o que ele fez para mim em 1995. Irmão, não sei nem quem ganhou a Copa do Mundo em 1998. 94 eu sei que foi o Brasil, mas nem sei quem ganhou o torneio de vôlei. O que você está lembrando disso em 95? Não, pastor, uma hora ela vai ver. Eu pego ela, vai ver, vou dar o troco. São fortalezas que nós criamos, enquanto a nossa segurança deveria estar no Senhor. Será que você está compreendendo o que eu estou falando aqui nesta manhã? Será que você pode compreender isso? Amém? A altivez, o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Já viu aquelas pessoas que são tão crente, mas tão crente, que ela não concorda com nada que ninguém prega? Quem já viu isso? Ela sempre tem uma visão diferente daquilo que as pessoas estão pregando. Já é um sinal de altivez, de orgulho, porque aquela pessoa já tem algo dentro do coração contra. Diga para o seu irmão: nós precisamos desarmar. O Espírito Santo, ele quer entrar e trabalhar dentro de você, e ele vai trabalhar. Quem pode fazer com que você não peque mais? O Espírito Santo. Quem pode fazer com que o Espírito Santo entre em você? Você. Nós temos feito o contrário, nós queremos ter força para não pecar, enquanto nós deveríamos o quê? Arrancar a força que nos resta e dar a Ele. Paulo falou: quando eu sou fraco, quando eu penso que sou fraco, aí que eu sou. O que ele estava querendo dizer? Quando eu não tenho forças para me defender, para me justificar, quando as forças minhas são quebradas, e eu estou pensando que eu sou fraco, na verdade é que eu sou forte, porque eu não vou oferecer resistência para o Espírito Santo. Por que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu? Porque um rico, ele confia no dinheiro que ele tem. É uma fortaleza que ele criou. Uma mulher está se aproximando de mim. Está em cima. Eu não vou dar valor nessa mulher. Eu só vou sair com ela, ter relação com ela, porque ela só quer saber do meu dinheiro. Um amigo se aproxima dele. Essa pessoa quer saber do meu dinheiro. Ele vai em determinado lugar. Só querem saber do meu dinheiro. Tudo se baseia naquilo que ele tem, no dinheiro. Então a fortaleza dele, que está criada dentro dele, é o que? O dinheiro, os bens. Então ele não vai se colocar sobre a rocha. Ela não vai se colocar sobre a rocha. Não vai colocar debaixo das asas do Senhor, debaixo das mãos do Senhor. Está na Bíblia. Por que a Bíblia fala da mágoa? Porque a mágoa é uma fortaleza.
Ah, não quero nem saber do fulano de tal mais. Faz quanto tempo que ele fez pra você? Faz 15 anos, mas não quero nem saber dele, mas está falando dele. Eu conheço pessoas que falam que não tem mágoa das outras, e todas as vezes que eu estou com ela, eu sempre falo da pessoa que ela fala que não tem mágoa dela. Ela criou dentro de si uma fortaleza, aquela pessoa está vívida dentro dela. Ela é prisioneira daquela pessoa. Fortalezas que precisam ser destruídas. Anular sofismas. E destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por que é importante, Diego, eu destruir as fortalezas, eu anular o sofisma e derrubar a altivez, que é contra o conhecimento de Deus? A fortaleza, o sofisma e o orgulho, eles são inimigos do conhecimento de Deus. E a Bíblia diz aqui, o meu povo sofre por causa do falta de 100% do sofrimento que você tem hoje é porque você não conhece verdadeiramente a Deus ou a palavra dele. E por que você não conhece a Deus ou a palavra dele? Por causa de fortalezas que você tem dentro de você, por causa de sofismos que você tem recebido e por causa do seu orgulho. E como é que destrói isso? De trás para frente. Quebrantamento. Quebra o orgulho. Quebrando o orgulho, o Espírito Santo entra. Ele entrando, ele tira as setas inflamadas. E ele entrando e tirando as setas inflamadas, ele habita dentro de você. E agora ele é a tua fortaleza. Ele é teu escudo e tua proteção. Quem está acordado aí, diga amém. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso que eu estou ensinando para vocês é carne de primeira. É comida de primeira. Às vezes eu vejo os caras pregando naqueles congressos, cheio de gente, o povo... E a gente, Deus usando o mesmo espírito para a gente pregar aqui, o povo tá... O povo não está aí. É porque eu não sou famoso, eu sou conhecido, então... Mas o Espírito Santo está em mim também, querido. Ele está no Malafaia, ele está em mim, ele está no Luiz Hermínio, está em mim também. Está em você. Você está entendendo? Não julga pela aparência, não. Deus, ele quer transformar você. Essa palavra vai mudar a sua vida. Por isso que eu estou insistindo em falar sobre isso. E por que que esses três inimigos se levantam contra o conhecimento de Deus? Porque quando você conhecer a Deus, você vai ser feliz. O meu povo sofre por falta de me conhecer. A Bíblia fala, provai-me nisso, diz o Senhor. Como o Adriano já falou aqui, Deus é um Deus que ele quer que nós provemos dele. Degustarmos dele, experimentarmos dele. A Bíblia fala que nós temos que experimentar da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que nós estamos tão infelizes? Por que eu estou na igreja e estou tão infeliz? Porque tem três inimigos dentro de você que são contra o conhecimento de Deus. Enquanto você não derrubar esses três inimigos, você não vai ter conhecimento de Deus. E sem o conhecimento de Deus, você não vai experimentar a vontade de Deus. E por que que eles são? Por que que eles querem impedir tanto o conhecimento de Deus? Lá em Abacuque, só coloca aqui para eles não ter que mudar lá. 2,14. Fala o que acontece quando o conhecimento de Deus é manifesto. Por que é tanta resistência uma igreja que prega o evangelho do reino? Todo mundo que chega e vem aqui para essa igreja fala, nossa, aqui prega o evangelho do reino. Mas por que aqui a igreja demora para crescer em número? Por que é tanta resistência? Porque aonde Deus é revelado, ele é falado verdadeiramente, ele é apresentado, ele manifesta. Amém? Ele se manifesta. Aqui fala, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando Deus é conhecido pelas pessoas, a glória de Deus se manifesta. O que é a glória de Deus? O que é a Shekinah de Deus? É o próprio Deus operando. As pessoas elas vão atrás de pastores por causa da unção. Vai no pastor tal, no ciclano, por causa da unção. É errado? Não, Deus deu unção. Só que Deus ele não quer só mover na unção. O que é unção? Unção é um poder sobrenatural, não é humano, é um dom que Deus dá para homens e mulheres. É Deus atuando através de homens e mulheres. Isso é unção. Por exemplo, eu já orei pelo irmão Arthur e Deus me deu unção de cura e ele foi curado. Aquele dia não foi? Não teve mais problema. Foi uma unção. O que é a glória de Deus? A unção de Deus é Deus, o poder de Deus por intermédio de uma pessoa para trabalhar em outras pessoas. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o poder do próprio Deus, sem intervenção humana, trabalhando na vida das pessoas. O que é melhor, a unção ou a glória? A glória.
A unção é errada? Não. Mas Deus ele quer nos levar num nível de glória, não de unção. Mas as pessoas estão enchendo as igrejas na quais os homens de Deus têm unção. E os homens de Deus, descobrindo isso, não querem a glória de Deus. Por quê? Se a glória de Deus vir, eles vão ter que sair de cena. Quando a fumaça encheu todo o templo, o que aconteceu? Aqueles homens que estão treinados, que Salomão preparou para cantar, para tocar, ficaram no meio da fumaça, sem poder fazer nada. Sacerdotes, levitas, só prostrados adorando ao Senhor. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, aprenderam isso, que o povo não quer a glória de Deus, o povo quer a unção. Então, enquanto Deus usar eles, eles vão ser lembrados, eles vão ser honrados. E o que eu tenho buscado aqui? Não quero a unção, eu quero a glória de Deus para o ministério de Jesus. Eu quero que Deus se mova neste lugar. Eu quero que a gente comece a adorar aqui em alguns dias e as pessoas comecem a vir para frente e falar: eu estou curado. Ninguém orou por mim, ninguém colocou a mão em mim. Eu quero que pecadores comecem a vir, se prostrar e se arrepender e chorar aqui e dizer: eu estou entregando minha vida para Jesus, sem fazer apelo. Eu quero que as pessoas venham e tragam dízimo e oferta sem que nós temos que ficar falando. Que as pessoas sejam fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Tenham gratidão no seu coração. Quem está entendendo? Então, por isso que a fortaleza, o sofismo e a altivez se opõem ao conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, saber da pessoa de Deus, manifestará a glória de Deus. Como as águas cobrem o mar. O que é isso? Vai acontecer coisas grandiosas. Por que os apóstolos, naquela época, por onde eles passavam, Deus fazia cura? Pedro virou e falou assim: eu não tenho ouro nem prata, que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Por que Pedro passava e a sombra dele curava? Porque ele não queria ser um homem utilizado somente pela unção, mas ele buscava que Deus manifestasse a sua glória em Israel. Então Pedro só passava e a sombra de Pedro curava, porque a glória de Deus estava ali em Israel, manifesta. Não precisava de intervenção de homens, não precisava de Deus usar homens. Nós continuamos procurando homens para nós, homens a qual nós possamos reverenciar. Não estou falando que você não deve respeitar, honrar, não é isso que eu estou falando, gratidão, não é isso. Eu estou falando sobre idolatria. Eu estou falando de você querer colocar essa pessoa no lugar de Deus. Eu posso orar por você, eu posso ajudar você, eu posso aconselhar você, mas existem áreas da tua vida, coisas que eu não posso fazer nada por você, que você vai ter que ir em Deus e a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida, para que você seja totalmente transformado. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu tenho limites. E não cabe a mim carregar esse cargo, esse fardo, mas entregar ao Senhor. Quantos estão entendendo? Por isso que esses três inimigos se levantam contra o conhecimento de Deus. Porque quando você conhecer a Deus, quando você tiver sede de conhecer a Deus, isso vai ser quebrado dentro de você. Quando você vier para a igreja e falar: eu quero conhecer a Deus, eu quero ouvir a Deus. Quando você ficar assim desesperado: eu não vou parar de jejuar enquanto Deus não falar comigo. Eu lembro, querido, que eu era novo e eu orava, falava: eu não vou parar de jejuar, orar enquanto Deus não falava comigo. Enquanto Deus não falar comigo, enquanto eu não for batizado no Espírito Santo, enquanto eu não tiver uma visão. E eu orava, queridos, eu tinha 1,79 m, como ainda tenho, pesava 52, 53 quilos. Eu só orava. Como eu vou falar a verdade para você, como eu tenho saudade daquela época. Hoje, muitas vezes, eu tenho que resolver tantas coisas na minha vida pessoal e até da igreja, naturais, na qual eu queria ter mais tempo para fazer o que eu fazia naquela época. Eu falo isso para minha esposa. Tenho que lutar diariamente para que não se criem fortalezas dentro de mim. Tenho que lutar constantemente para que o diabo não crie fortalezas dentro de mim. Às vezes vem na minha cabeça: larga a mão desse negócio, você está nadando contra a corrente, vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa. E eu tenho que orar e falar: Senhor, quebra essa fortaleza dentro de mim. Eu estou me ferindo, eu estou me permitindo me ferir, ser ferido. Às vezes acontece coisas, a gente ouve coisas e vê coisas que nos ferem, que tentam nos paralisar, que tentam nos abater. Às vezes é difícil não se entristecer, não se enfraquecer.
Nós somos pessoas. Esses dias eu estava enfrentando essas batalhas. E eu falei assim, eu vou arrumar um emprego e eu vou nos cultos lá, prego, e dia que as pessoas quiserem marcar para mim, eu vou marcar o dia que eu puder e vou arrumar um trabalho para mim. O diabo começou a colocar isso na minha cabeça. Não, você está perdendo seu tempo. E eu entrei um dia de madrugada que eu não consegui dormir na internet. Falei, vou começar a procurar emprego aqui. Comecei a procurar. Estou sendo sincero. Procurar. Porque às vezes a gente se sente humilhado, passa dificuldades, passa por situações que a gente não fica falando para os irmãos. Que só quem está perto sabe. A gente acolhe todo mundo, recebe todo mundo, ajuda todo mundo, mas poucos chegam em nós e perguntam, pastor, você está precisando de alguma coisa? Na sua casa está faltando alimento? A sua esposa, como é que ela está? O pai dela e a mãe dela morreram há pouco tempo. Ela está bem? Ela está precisando de alguma coisa? Será que a gente poderia sair um dia, eu e ela, para a gente tomar um chá, para a gente rir um pouco, para mim não procurar ela para falar dos meus problemas, somente para mim desabafar, deixar desabafar, somente para a gente rir, falar de coisas de mulheres. Sabe, irmãos, eu estou falando aqui, abrindo meu coração. Ele é o primeiro a me aconselhar, pastor, não faz isso. Tem gente que não vai entender, não fica abrindo seu coração. Ele é o primeiro a falar isso para mim. Ó, o senhor falou aquilo lá, o povo vai entender tudo errado. Mas eu não consigo ser diferente disso. Eu não consigo ser uma coisa que eu não sou. Eu não consigo deixar de falar o que eu estou sentindo. Eu estou pregando essa palavra porque essa palavra primeiro falou para mim, fortalezas. E eu fui me fechando que nem uma ostra. Dani, por que está acontecendo? Eu falei, Dani, estou criando fortaleza dentro de mim. Eu estou me fechando. Porque eu não estou feliz com o que eu estou vendo, com as atitudes das pessoas. Vou ser sincero, irmãos, muitas vezes a gente que é pastor, a gente sofre muita ingratidão. É muita ingratidão. Você tem olhos para todo mundo, mas você é invisível aos olhos das pessoas. Eu fui esses dias na casa do irmão Arthur, não estou falando porque ele está aqui não. E eu fui visitá-lo. Veja só, entenda bem o que eu estou falando. E a gente ficou lá conversando sobre vários assuntos, foi bênção. E na hora de ir embora, um gesto dele, eu me senti amado. Ele planta maracujá no fundo da cadeira e deu um saco de maracujá para mim. E a esposa dele pegou um pote lá daqueles doces que eles vendem e deu para me levar para as crianças. Querido, não é porque eles deram alguma coisa para nós, você está entendendo o que eu estou falando? Não é porque eles demonstraram amor por nós. Eu me senti tão amado. Um saco com maracujá, um pote com doce. Não é pelo valor daquilo, mas pela demonstração do afeto deles. Eu cheguei em casa, vocês não sabem o quanto aquilo lá foi bom para mim. Eu estava passando um momento assim, de fortaleza na minha alma, de tristeza. E aí eu cheguei, a minha esposa fez suco de maracujá, fez chá de maracujá, as crianças comendo a doce. Ai, que delícia, ai, obrigado, vamos agradecer depois aos irmãos. A gente se sentiu amado. Sabe por quê? Eu vou ser sincero, muitas vezes aqui, nós não sentimos amados por vocês. Entenda bem, não estou querendo dizer que todo mundo tem que trazer presente das coisas para nós, eu estou falando sobre demonstrar, ligar para mim. Quando alguém liga para mim, eu já olho assim, já fico pensando assim, eu não fico, mas eu já penso, nossa, deve estar acontecendo, igual o pai fica preocupado, nossa, aconteceu alguma coisa, eu já fico preocupado, porque dificilmente alguém liga para mim para perguntar, tá tudo bem com você? Esses dias, a Gisele e o Marcos fizeram isso, mandaram uma mensagem, pastor, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, estou te mandando uma mensagem para saber se você está bem. Você não sabe, Gisele, mas eu chorei quando você mandou aquela mensagem. Eu chorei. Só porque ela perguntou, você está bem? Você sabe o que é que você passar na frente das pessoas e você ser invisível para elas? Você fazer 100 coisas, 99 certas, uma errada, e você ser crucificado por uma que você errou? É o que muitas vezes eu me sinto. E aí, eu fui criando fortalezas. E eu cheguei sábado e falei para minha esposa, eu não estou aguentando mais essa fortaleza dentro de mim. Está crescendo. Ela falou, vamos orar. E nós ficamos ajoelhados orando. Nós não almoçamos, as crianças ficaram lá, falei, come bolacha, come as coisas aí. Querido, nós ficamos até 2h30 da tarde de joelhos orando. E a minha esposa orando por mim. Porque eu oro por todo mundo da igreja. Mas dificilmente eu já vi alguém chegar em mim e falar assim, pastor, deixa eu orar por você. Colocar a mão no meu ombro e orar comigo. E a minha esposa colocou as mãos, eu ajoelhado, prostrado, ela colocou as mãos nas minhas costas, ela passava as mãos em mim assim, e ficava orando. Ela ficou mais de 1 hora ajoelhada, e passando a mão em mim orando. Eu senti o amor de Deus.
através dela. As fortalezas foram sendo quebradas. Os sofismas foram sendo quebrados. E Deus foi trazendo o conhecimento dele para mim. Ele falou: filho, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que eu digo que você é. Jesus, ele não se abalou com as pessoas falarem dele, porque ele sabia quem ele era em Deus. E Deus falou: filho, você acha verdadeiramente que depois de tudo que você já passou, eu preciso que você volte a trabalhar para que as suas contas sejam pagas? Você acha que se você não fizer tudo que eu te pedi bem feito, eu não vou te sustentar? Eu não vou mandar nem que seja corvos para te alimentar? Eu falei: é verdade, Senhor. Ninguém sabe que às vezes tem semanas que meus filhos falam: pai, eu quero comer isso. Eu falo: essa semana não dá, filho. Ninguém sabe. Você sabe o quanto você ganha. E você sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro que você vai ganhar o mês que vem. Você sabe quais as contas que você vai pagar. Mas eu não sei como é que vai ser o mês que vem, meu. Eu não sei, porque eu não tenho salário. Eu não tenho. Aquilo que a igreja pode me ajudar, cada mês me ajuda. Mas eu tenho todo mês conta. E agora ainda tem aluguel para pagar. Mas Deus tem me sustentado. É difícil, mas Deus tem me sustentado. Então eu estou falando um pouquinho para você entender que você não está sozinho nessa batalha. Eu também tenho batalhas. Muitas vezes eu penso em desistir. Muitas vezes tem fortalezas que se armam dentro de mim. Poxa, eu sou honesto, eu prego o evangelho, não fico pedindo dinheiro. As pessoas ligam para mim e falam: pastor, vem pregar na minha igreja. Vou. Quanto que você cobra de oferta? Meu irmão, não cobro nada. O Adriano já foi várias vezes comigo e já viu quantas vezes eu tive que tirar do meu bolso a gasolina para a gente voltar. Tinha vezes que eu não tinha dinheiro, eu falava, rateava entre os irmãos: gente, ajuda a gente aqui a pagar o combustível, porque a igreja estava sem condições. Quantas vezes, Adriano? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? E Deus olhando para isso: eu te sustento, eu te guardo. E na verdade, quando estava acontecendo essas coisas, eu estava criando essa fortaleza. Na verdade, eu estava saindo de uma zona de segurança, indo para uma zona perigosa, porque eu estava saindo debaixo da proteção de Deus para criar uma autodefesa em mim, uma fortaleza em mim onde o diabo iria trabalhar. Vocês estão entendendo? E Deus falando: você tem que confiar em mim, eu sou tua fortaleza. E eu tive que destruir essa fortaleza aqui, no poder da oração, no poder do amor do próximo para comigo. Quebrar essa fortaleza para que eu pudesse confiar somente nele como sendo a minha fortaleza. E procurar qual é o conhecimento de Deus para mim. O que Deus tem para fazer na minha vida nesse ministério. E a minha esposa começou a orar: nós acreditamos no que Deus vai fazer através desse ministério. Nós acreditamos no ministério Rei Jesus, naquilo que o Senhor nos deu. Nós acreditamos na restauração das vidas. Nós acreditamos naquilo que ela ia falando e entrando no meu coração. E a mentira ia caindo. E a mentira ia caindo, querido. Como se fossem lanças que estavam sendo arrancadas dentro de mim. Quem está entendendo, diga amém. E aqui termina no versículo 5 dizendo: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que eu venço isso, Diego? Como que eu consigo vencer? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Diga comigo: levando cativo todo pensamento, todo sentimento, todo entendimento à obediência de Cristo. Todo pensamento que você teve nesses dias, você tem que comparar ele com a palavra do lado. A palavra fala: o que a palavra fizer, você tem que fazer. A palavra me diz o quê? Eu sou teu escudo, eu sou tua proteção. A palavra de Deus diz que o pregador deve viver do evangelho. A palavra de Deus diz em Timóteo que o pregador que prega o evangelho, ele tem que ser digno de duplo honorário. Então eu falei: Deus, a tua palavra diz, o Senhor vai me sustentar, eu e minha casa. Eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar para o Senhor. O que vai me alimentar é trabalhar para Deus. Jesus falou: uma comida eu tenho para comer, uma bebida eu tenho para vos dar. É o que? Fazer a vontade do meu Pai. Todo sentimento que vem, você tem que em contrapartida colocar a palavra de Deus. Eu não sou de nada, eu não valo nada. A palavra de Deus fala que você é precioso, que você é preciosa.
Ah, mas eu pequei, para mim não tem jeito. A palavra de Deus diz que Ele lança no mais profundo mar de esquecimento todos os seus pecados. Dos teus pecados não te lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Ah, mas eu estou doente, para mim não tem jeito. A palavra de Deus diz: eu sou Deus que te sara todas as suas enfermidades. A palavra de Deus diz: ah, mas minha casa está desunida. Mas a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus está falando o quê? Meu casamento está sendo destruído. A palavra de Deus fala que Deus Ele restaura, que há esperança para a árvore, se ela for cortada, vier jogar-se no chão e secar e vir morrer, ao cheiro das águas brotará e dará vida. A palavra de Deus, você tem que levar esses sentimentos cativos à obediência de Cristo. A resposta está aqui. Numa outra versão, eu vou ler para vocês. Aleluia. Diz assim: destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Destruindo argumentos. Muitas vezes nós não obedecemos a Deus porque nós temos argumentos. Ah, eu não fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Não, Deus quer obediência, Deus não quer argumentos. Não, sabe, eu pensei que talvez seria dessa forma. Não, destruindo argumentos. Balança o teu irmão, fala, por favor, fala para ele. Destrua os argumentos. E coloque todo sentimento, toda pretensão sujeito a Cristo. Ah, pastor, eu tenho uma opinião assim. A sua opinião é diferente do que está na Bíblia? É, então não quer nem ouvir. O que está falando aqui? Que todo conhecimento, todo pensamento tem que estar cativo a Cristo. Deixa ali, por favor. Deixa no versículo que eu estava falando. Levando cativo ao entendimento e à obediência de Cristo. Ah, mas eu penso assim. Ah, mas a minha mãe ensinou assim. Levando cativo à obediência de Cristo. Vamos repetir isso? Levando cativo à obediência de Cristo. Vamos repetir novamente? Vocês estão tomando nota zero, viu? Estão falando com muita empolgação não. Vamos lá. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Obediência. Obediência. Obedecer a Cristo, obedecer a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Pega todo sentimento, toda desculpa que você tem para não servir a Deus, coloca a obediência de Cristo. Quero obedecer. O Luiz Hermínio fala, quem é bom de desculpa, é ruim para obedecer. Quem é bom para dar desculpa, para dar argumentos, é ruim de obediência. O Luiz Hermínio fala que igreja não é lugar de exigir os seus direitos, que aqui não é cartório, aqui não é fórum, aqui é lugar de você aprender na casa do Pai a obedecer ao Pai. Amém? Glória a Deus. Para terminar, que inimigos são os nossos? Aqui está falando que as nossas armas não devem ser armas carnais, espirituais, então elas devem ser. E quem são nossos inimigos? Efésios 6. Já estamos encerrando, irmãos. Não vai ter como você fazer muita coisa hoje mesmo com essa chuva. Então aproveite para ouvir a palavra de Deus, porque ela pode mudar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Amém? Efésios 6, 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades e príncipes da treva, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No primeiro texto que eu li, fala que a nossa luta, ela tem que ser
guerreada, lutada, não com armas carnais, mas com armas espirituais. Que armas são essas? A verdade, a sinceridade, a humildade, quebrantamento, pegar e ser obediente a Deus, pegar os argumentos que eu tenho, mas eu penso assim, mas obedecer a Deus, a palavra de Deus, orar, jejuar, me consagrar. E agora está dizendo, quem é meu inimigo? Meu inimigo é meu irmão, meu inimigo é o pastor, meu inimigo é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu esposo. Não, o meu inimigo não são pessoas. Deus ama pessoas, amém? Então não tenham pessoas como seus inimigos, porque Deus ama as pessoas. E aqui diz, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, aquela pessoa que se opõe a você, aquela pessoa que está sendo usada por Satanás, não é ela, é o demônio que está atuando por trás da vida dela. E como que você guerreia? Você guerreia nas regiões celestiais, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa luta tem que ser travada na oração. Põe o teu joelho no chão e ora. Em vez de você ficar nervoso, em vez de você xingar, em vez de você gritar, em vez de você perder o controle, em vez de você ameaçar, você tem que orar. Orar e orar e orar, para que o demônio caia por terra, para que esse espírito de maldade caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? E aqui no versículo de número 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Como que eu posso resistir, pastor, aos dias maus, às dificuldades? Tomando a armadura de Deus. A armadura é uma arma de proteção. Existem armas de defesa e armas de ataque. É uma arma de defesa a armadura. Quando eu estou defendendo, também estou lutando. A gente tem um entendimento que a gente só está lutando quando está invadindo os terrenos de Satanás, quando estamos orando. Mas quando nós estamos nos protegendo, também estamos lutando, porque nós estamos recebendo um contra-ataque, nós estamos se opondo a ele. Então está falando, tomai de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia que vier chumbo grosso, no dia que vier contra-ataque do diabo, porque você ataca, ele vai contra-atacar. Então você tem que ter vestido a armadura de Deus, para que depois que haver passado por tudo, você fique firme, você vença, você seja aprovado. Próximo versículo. Estais, pois, firmes. Qual que é a armadura de Deus? Cingidos os lombos com a verdade. Está fazendo uma analogia a uma armadura na cintura, aonde se coloca o cinto. Você carrega a verdade. Qual é a primeira ferramenta que te blinda do diabo, que blinda contra os sentimentos malignos, contra os sofismas? Verdade. Olha para o teu irmão nos olhos dele, em nome de Jesus. Todo mundo agora fala, você tem que ser um instrumento da verdade. Fala, mentira na sua vida não pode ter. Olha para ele e fala, para de mentir. Fala a verdade. Fala, pare de dar desculpa. Fala a verdade. Fala, pare de dar desculpa a pecar. Fala a verdade. Quando Abraão, Jacó, pediu para Deus para ser abençoado, Deus falou para ele, sê tu uma bênção. Você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados? Seja uma bênção. Você quer ser um homem de Deus? Sim ou não? Quantos homens tem aqui? Você quer ser um homem de Deus? Amém. Então seja homem, tenha a palavra, seja verdadeiro, não o seu próprio entendimento, mas a palavra de Deus. Aqui diz, lombos, a verdade, couraça, justiça. Couraça está falando dessa região, da região onde tem o coração, onde tem a alma. O que é isso? Muitas pessoas querem se justificar. Não, mas aconteceu aquilo, a pessoa falou de mim por causa disso. Quem é justificado não precisa se justificar. Repita comigo, quem é justificado não se justifica. O sangue de Jesus te justifica. Jesus, ele se justificou? Mas todo mundo hoje aqui sabe que ele é justo, não sabe? Ou você acreditou lá naqueles que crucificaram ele? Por quê? Porque ele foi justificado por Deus. Amém? Então, aqui na tua alma, na tua frente, o que você tem que levar como bandeira é o quê? Deus me justifica, Ele é meu juiz. Lá em Romanos diz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer ter um coração de paz?
Você quer ser uma pessoa alegre? Confia na justiça de Deus. Ah, eu confio lá no meu patrão, que ele vai resolver isso. Não confie nele, que ele pode te deixar na mão. Ah, eu confio no fulano de tal. Não, não confio. Ah, eu confio na minha força. Não confio, porque ela pode falhar. Confie na justiça de Deus. Quando tudo estiver dando errado, fala, eu confio em Deus. Acabou. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei que Deus está vendo que eu estou fazendo a coisa certa. Acabou. Deus vai virar essa situação que está contra mim a meu favor. E eu vou ser honrado. Acabou. José foi perseguido, foi humilhado. No final das contas, o que aconteceu? Foi honrado por Deus. Amém? A justiça de Deus nos alegra, nos traz paz. Os pés levaram o evangelho da paz. Aonde você for, seja um mensageiro de paz. Não seja fofoqueiro, não seja caluniador. Aonde você for, falar da palavra de Deus, do evangelho. Comunhão que você tiver entre os irmãos, para falar do reino de Deus, para levar paz, para levar conserto, para ser instrumento da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Escudo é um instrumento também de proteção. É uma arma de defesa. A fé nos defende da insensibilidade, da incredulidade, do desânimo, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O que apaga os dardos? A fé. Porque o diabo vai falar para você, olha isso aqui na sua vida, olha, não tem jeito. Aí Deus vai falar para você, não, é impossível. Lembra o que eu já fiz na sua vida? Lembra onde eu te tirei? A fé apaga o dardo inflamado. A fé é o antídoto contra o veneno de Satanás. Quando Jesus estava no deserto com fome, Satanás falou, você não está com fome? Ordena essa pedra se tornar pão. E o Senhor falou para ele, nem só de pão viverá o homem. Ele estava cheio de fé e da palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? A palavra de Deus, ela me alimenta, porque ela fortalece a minha fé. O meu corpo pode estar abatido, mas a palavra fortalece a minha vida. Amém? O que mais? Tomai também o capacete da salvação. Na sua cabeça você tem que ter sempre o quê? Eu sou salvo. Quando tudo estiver dando errado, você tem que lembrar o quê? Eu sou salvo. Eu tenho que adorar a Deus pelo simples fato de ser salvo. Como Davi falou, restitui minha alegria pela tua salvação. Não está com dinheiro, as coisas não estão dando certo, mas você é salvo. Glória a Deus, querido. Amém. Se alegra pelo fato de você ser salvo. Tenha isso na sua mente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora uma arma de ataque. A maioria das armas ali são de defesa. Agora uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque? Qual é a espada? A palavra. E geralmente quando você está nervoso, você abre a boca. E qual espada que você usa? A espada do palavrão, a espada do nervosismo, a espada da mágoa. Você vai pegar as coisas do passado para falar, para atingir as pessoas. Lembre que Pedro, Deus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro, olha, ore para que você não caia em tentação. E ele foi um dos primeiros a arrancar a espada e cortar a orelha daquele homem. Lembre, a espada, ela pode ferir pessoas. Deus te deu autoridade na palavra. Tome cuidado quando você abre a tua boca, meu irmão. A espada, que é uma arma de ataque, ela tem que ser utilizada o quê? A palavra de Deus. Quando o diabo vir de manhã cedo atacar sua mente, você já usa a palavra. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Ai, mas hoje o dia vai ser tão ruim, vem na sua cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Peraí, então isso aqui é mentira. É mentira, porque a palavra fala, então tá bom, vou obedecer o que a palavra fala, não vou obedecer o diabo não. Agora você já levanta, o dia hoje vai ser ruim, tá chovendo, ai meu Deus do céu, não vai na igreja não. Aí o seu marido levanta, oi bem, bom dia, isso aqui, bom dia o quê? O dia hoje vai ser difícil. Já falaram comigo hoje? Quem falou? O diabo falou com você. O diabo falou com você. O capeta. Amém? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Vigiando, orando. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. E Paulo fala no verso 19, coloca por favor, Samuel. Ele pede para a igreja orar por ele. E eu peço para que a igreja ore por mim. Amém?
E ele fala: e orando por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério deste evangelho. Verso 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Presta atenção no que ele está falando. Paulo está falando isso, ele escreveu essa carta quando ele estava dentro de uma prisão. Presta atenção aqui, não acabou não. Baixa um pouquinho. Paulo estava dentro de uma prisão. Volta o verso 19, Samuel, por favor. Presta atenção no que está escrito aqui. Orando por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério deste evangelho. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu preguei hoje para vocês no início, que o próprio Paulo disse que nós não devemos ter dentro de nós o quê? Fala, igreja. Fortalezas. Prisões, fortalezas. E agora Paulo está falando o quê? Orem por mim, porque eu estou dentro da cadeia. Mas olha o que ele está falando, mas quando eu abrir a minha boca, que eu pregue de uma maneira com confiança, com poder, ao ponto de eu estar dentro de cadeia, mas as cadeias não estiverem dentro de mim. Você entendeu? Eu estou aqui dentro dessa cadeia, mas dentro de mim não tem cadeias. Eu sou um embaixador do reino de Deus. Para que ele fosse um pregador com autoridade, com poder, ele não podia ficar magoado pelo fato de estar preso. Ele não podia estar preso no seu coração. Como Paulo falou muitas vezes. Ele não escreveu assim, ó, eu, Paulo, prisioneiro de Roma. Roma prendeu ele, mas ele escrevia, eu, Paulo, prisioneiro com Cristo. O que ele falou? Se eu estou nessa fortaleza, eu estou com Jesus, ele é minha fortaleza. Paulo não ficou magoado com as pessoas que abandonaram ele, ou que prenderam ele. Ele não criou prisões dentro de si. Ele falou, continue orando para mim, para que eu tenha autoridade, para que eu tenha confiança, para que eu não crie prisões, fortalezas dentro de mim, mágoas. Continue orando para que eu seja, embora dentro dessas prisões, não seja prisioneiro delas, mas um embaixador livre de Cristo. Querido, o que prende a tua vida não é o lugar que você está. Ah, eu vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, eu vou para tal bairro, vai mudar. O que prende a tua vida é o que está preso dentro de você. A prisão que está dentro de você. As fortalezas que foram levantadas dentro de você. Paulo estava dentro da prisão e falou, ore para mim, para que eu continue pregando com autoridade, com confiança. Um embaixador, não um prisioneiro. O que faz você livre é ser livre aqui e aqui. Sabe por que os mártires estão sendo mortos no Oriente Médio? Sabe por que corta a cabeça deles? Eles não estão nem aí. Porque eles são livres. Você não pode matar aquele que já morreu espontaneamente para Cristo. Você não pode roubar aquilo que você não tem. Não se pode roubar de você aquilo que você não tem mais. Conta que um dos irmãos desses mártires que morreram deu entrevista para uma TV. E ele falou, nós estamos felizes que o nosso irmão foi recebido na glória. Nós estamos felizes pela morte dele, pelo sangue dele que foi derramado. E o que sua mãe está falando disso? A minha mãe está orando por aqueles que mataram meu irmão para ele se converter também. Aquela mulher, aquele irmão daquele jovem que morreu, são livres. Eles não podem ser magoados. Sabe por que os muçulmanos, esse povo extremista, está invocado? Porque quanto mais mata cristão, mais cristão aparece. E eles não ficam com mágoa dos seus assassinos. Conta que esse rapaz que enquanto estava sendo levado para ser morto, ele orava pelo rapaz que estava levando ele para ser morto. Aquele que ia cortar a cabeça dele. Para que Deus salvasse ele. Estevão, ele trouxe salvação até na sua morte. Porque ele, enquanto estava sendo apedrejado, ele estava olhando para os céus. E aquela atitude de Estevão converteu Saulo para Paulo. Porque Estevão não era preso naquele corpo mortal. Os olhos dele estavam no Senhor. O que é que te prende? O que deixa seus pés ficarem aqui embaixo? O que é que faz que a tua mente fique aqui embaixo e não lá em cima? Ore ao Senhor agora, feche teus olhos. E assim como essa semana eu orei, ore você também agora e diga, Senhor, eu quero quebrar e destruir as fortalezas. Em nome de Jesus. Eu quero ser livre do pecado. Eu quero ser livre dos argumentos.
Eu não quero me magoar, não quero me ferir com as circunstâncias e impedir que isso me impeça de te servir. Eu quero servir-te, Senhor. Eu quero servir-te, meu Senhor. Eu quero servir-te, meu Senhor. Destrui, Senhor, as fortalezas da minha alma. Anula os sofismas. Derruba toda altivez, todo orgulho do meu coração, Senhor. Eu quero viver para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela tua igreja hoje. Quebra, Senhor, todo sofisma. Quebra toda fortaleza, destrói, Senhor, fortalezas na alma. Anula sofisma, Senhor, quebra a altivez. Para que seja manifesto o teu conhecimento, Pai, para que a terra seja cheia da tua glória. Manifesta a tua glória, Pai, na vida dos meus irmãos hoje. Manifesta, Senhor, o teu poder, cura da alma. Cura, Senhor. Que eles sejam livres, assim como o Senhor me libertou. Que eles sejam livres das cadeias que os prendem de crescer espiritualmente. Em nome de Jesus eu oro agora por eles. E eu declaro e dou uma voz de comando: sejam quebradas as fortalezas. Sejam desfeitas as fortalezas que te prendem. Quebram-se. Eu ouço o som de grilhões se quebrando. Eu ouço sons de cadeias se quebrando nesta manhã. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça a luz dele resplandecer sobre você e te dê a paz. Que o amor do nosso Deus, que a comunhão